Olá, bom dia, que Deus abençoe você. Aqui no livro de Marcos, capítulo 6, relata a história que Jesus chegou na sua terra natal e, e aí relata que ele não foi muito assim compreendido, não foi muito bem recebido na sua terra. E o relato diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres ali por causa da incredulidade dele. Eu vou ler essa história aqui para você, diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 6 de Marcos. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos foram com ele, ou seja, o acompanharam. Jesus raramente estava à sua terra, ou na sua casa, né? Ele percorria toda a cidade daquela época, toda a região ali, pregando o evangelho do reino, anunciando o seu ministério, né? Jesus veio aqui morrer em lugar dos pecadores, mas naquele dia Jesus resolveu ir para a sua terra. E no versículo 2 fala assim, ó, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Isso aqui me chamou a atenção. Aqui fala que chegou o sábado, Jesus foi para a sinagoga. A pergunta que surge é o que Jesus fazia ao sábado? Ou aonde Jesus ia no dia do sábado, né? Depois de passar uma semana ensinando, percorrendo toda a cidade. O texto fala que Jesus foi à sinagoga. No livro de Lucas, eu não recordo aqui bem onde está o texto, mas diz que era costume de Jesus estar ao sábado na sinagoga. Era costume de Jesus. E não foi diferente naquele dia, né? Chegou o sábado e Jesus foi à sinagoga. No livro de Lucas conta essa história aqui com mais um detalhe a mais. Em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, fala que Jesus estava ali no dia de sábado e deram a oportunidade para ele ler. E Jesus abriu a escritura e leu o livro de Isaías. E todos ficaram maravilhados ali com a pregação de Jesus, com o ensinamento dele, né? E aqui no versículo 2, continuando, fala assim, ó, e muitos, ouvindo, e se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi lhe dada? E como se faz tais maravilhas por sua mão, por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Veja, Jesus era um carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós as suas irmãs? E se escandalizava-se nele. Veja, o texto fala que Jesus chegou na sua terra natal, o discípulo estava o acompanhando, Jesus passou a semana ali, mas no sábado Jesus foi à sinagoga. E eles viram ali Jesus fazer alguns milagres ali, né? E eles viram ali Jesus ler e ficaram maravilhados sobre a sabedoria de Jesus, sobre os ensinamentos de Cristo, né? A forma como ele interpretava e ensinava a Escritura, né? Mas Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, por causa da incredulidade dele. Sabe, isso também acontece com a gente, né? A gente que um dia aceitou a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, e agora a gente quer ensinar, quer passar a nossa família, nossos parentes, e às vezes a gente encontra dificuldade. Às vezes é mais fácil você ensinar uma pessoa lá de fora que não te conhece do que ensinar a pessoas da nossa própria família. Jesus enfrentou esse problema. Agora veja, Jesus que não tinha nenhum pecado, nenhum defeito, né? Sentiu isso na pele. Agora imagina nós, né? Que temos defeito. E eu acho que uma das dificuldades que a gente tem hoje de ganhar nossa família é justamente pelos defeitos que a gente tem. Eles nos conhecem, né? Sabe os nossos defeitos. Nós não somos perfeitos. Só Jesus foi perfeito. E mesmo assim ele encontrou dificuldade. Mas eu quero deixar para você a mensagem dessa manhã que não desanima a respeito da sua família. Continua orando por eles, continua falando da palavra de Deus para eles, na medida que eles deram abertura para isso, né? E no momento certo, Deus vai converter, que a conversão é Deus. Nós somos só instrumento, né? Então, continue insistindo com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, sua tia, seu tio, seus primos,
né, falando da palavra de Deus, ou pessoalmente, ou através de mensagem, né? Continue falando. No tempo certo, Deus vai convertê-los, né? E continuando aqui o texto, no versículo 4, fala assim: Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Mas Jesus está dizendo que não há profeta sem honra. Todos eles são honrados, a menos, né, que seja entre seus parentes ou na sua própria terra. Então, o próprio profeta, ele não era também bem reconhecido na sua própria terra e também na sua própria casa. Jesus fala que não há honra, né? Versículo 5 fala assim: não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então a lição que fica para mim nessa manhã é o seguinte: se Jesus, o próprio Cristo, encontrou dificuldade entre os seus parentes, entre os seus, quanto mais nós, né, que somos cheios de defeito. Mas Jesus não desistiu deles. Nós também não devemos desistir. No momento certo, por exemplo, os próprios irmãos de Cristo não aceitavam eles, mas houve uma época certa, por exemplo, quando Cristo morreu, ressuscitou, ficou claro para todos, inclusive para eles, que Jesus era o Cristo. Então eles olhavam para Jesus e via Jesus apenas como filho do carpinteiro, né, não como filho de Deus. Por isso não aceitava. Achava que ele era apenas um de nós, no caso, ali, né, um como eles, né? Eles diziam: não está Maria, não está José entre nós, suas irmãs, seus irmãos. Não? Então não enxergava Jesus como filho de Deus, né? Que Deus abençoe você nessa manhã, né? Nunca desista da sua família, jamais. Não desista de seus filhos, não desista de sua esposa, do seu esposo, dos seus parentes. Deus ama você, viu? Tem cuidado de você até agora. Então fica tranquilo, fica em paz, né? Se você estiver passando por problema, não se esqueça, Deus te ama. Se você gostou dessa mensagem, dá um like aí, se inscreva no canal se ainda não inscreveu, compartilhe também. Que Deus abençoe você. Um forte abraço.